Fala pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 4 do ValorizeCast. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um tema muito importante que tem movimentado bastante aí as redes sociais, os influencers, enfim, vários vídeos comentando sobre reserva de emergência. Aonde você deveria deixar a sua reserva de emergência, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí bastante importante, muito em função do movimento que o próprio Tesouro Selic acabou tendo nas últimas semanas, né? Não é comum, né, essa movimentação do Tesouro Selic, fazendo com que a rentabilidade que as pessoas tinham, né, olharam ali no Tesouro Selic, pudesse ter uma interferência bastante significativa aí nos últimos dias, né, fazendo com que muitas pessoas se questionassem se, afinal de contas, ter a reserva de emergência no Tesouro Selic é a melhor escolha. Então a gente vai falar um pouquinho sobre reserva de emergência e sobre essa polêmica, esse dilema aí em relação a onde ter a sua reserva de emergência. Aqui no pessoal que faz parte do programa G20, né, desde o início, desde o comecinho, já está bastante ciente em relação à minha recomendação para a reserva de emergência, tá? Mas antes de entrar na recomendação que eu sempre passei para todos desde o início, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de reserva de emergência e as 3 modalidades que eu acho interessantes que vocês considerem para compor a sua reserva de emergência, tá? Reserva de emergência, ele é um recurso que precisa estar disponível para vocês sempre para qualquer tipo de eventualidade, né? A gente fala muito de reserva de emergência, mas a reserva de emergência ela também pode ter uma outra conotação, né? Uma conotação também de uma reserva de oportunidade, por que não, né? Ele é um recurso que basicamente ele vai ficar disponível para o investidor, disponível para qualquer tipo de emergência, sim, né? Um problema de saúde, né? Bateu o carro, queimou uma geladeira, enfim, né? Qualquer tipo de necessidade não esperada para o investidor, né? Então esse dinheiro está disponível. E é importante que se diga que a principal característica da reserva de emergência é ela estar disponível, ela ter liquidez, tá? Então essa é a principal característica da sua reserva de emergência. A gente trabalha, né, a gente tem no mercado financeiro três pilares, né, 3 características para os investimentos. A gente tem a rentabilidade, a gente tem o risco e a gente tem a liquidez. Nesse caso da reserva de emergência, a gente vai abrir mão da rentabilidade, né? As 2 principais características que a gente vai focar para a sua reserva de emergência é a liquidez e é o risco, né? Baixíssimo risco. Então, basicamente, em relação a esse assunto, gente, a gente tem que considerar 3 opções para que vocês possam ter a sua reserva de emergência. Aquele dinheirinho que está guardado, que está tranquilinho ali, esperando qualquer tipo de eventualidade, né? A gente não quer usar a reserva, mas, né, reserva de emergência, ela pode ser necessária amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. A gente nunca sabe quando que a gente vai usar. Então, ela sempre tem que estar lá disponível para quando a gente for precisar. Eu sempre passei aqui para os meus alunos do programa G20, programa de mentoria financeira que eu conduzo, né, o programa G20, que a gente tem basicamente 3 opções para alocar o nosso recurso na nossa reserva. A primeira opção é o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic ele é o tipo de tesouro mais conservador, né? O tipo de tesouro direto mais conservador, né? Um título público que basicamente ele acompanha a oscilação da taxa básica de juros, a taxa Selic. Então essa seria a primeira opção, né? Ele tem uma liquidez em D+1, ou seja, caso eu necessite desse meu recurso, eu solicitando aí a venda desses títulos, eles estarão disponíveis na minha conta da corretora em um dia útil, tá? A segunda opção é investir num fundo DI sem taxa de administração, porque basicamente ele vai fazer a mesma coisa que a gente tem na primeira opção, que é investir em Tesouro Selic, né? Então ele compra títulos, né, títulos públicos do Tesouro Selic, só que ele faz via fundos, né? Então, um fundo DI, por exemplo, do BTG Pactual, que não tem taxa de administração, ele acaba sendo até um pouquinho mais interessante em relação ao próprio investimento no Tesouro Selic direto, pois ele não cobra uma taxa de administração e investindo diretamente no Tesouro Selic, o investidor ele paga 0,25% ao ano, que é uma taxa cobrada pela própria B3 para valores acima de R$10 mil, porque abaixo de R$10 mil, recentemente,
O Tesouro Direto ele isentou, né? O programa Tesouro Direto isentou o investidor que possui até R$ 10.000 dessa taxa que é cobrada anualmente, tá? Na verdade, ela é cobrada 2 vezes por ano, né? Cobrada metade no primeiro dia útil de janeiro e a outra metade no primeiro dia útil de julho, montando aí a quantia de 0,25% ao ano. Então, falamos da primeira opção, diretamente no Tesouro Selic, que vocês podem acessar na plataforma da corretora de vocês. E a segunda opção, um fundo DI sem taxa de administração, né? Que basicamente ele vai ter uma performance muito parecida. A terceira opção para a gente poder montar a nossa reserva de emergência é ter o nosso recurso num CDB com liquidez diária, né? Um CDB numa instituição que tenha um risco de crédito mais baixo, né? Mais controlado, ou seja, uma instituição financeira que não tenha um risco muito elevado de quebrar, por exemplo, né? Tendo pelo menos aí uma rentabilidade de 100% do CDI, né? A gente sabe hoje que a taxa Selic ela está em 2% ao ano e o CDI ele está em 1,9% ao ano. Ele sempre acompanha muito de perto a taxa Selic. Normalmente ele fica 0,10% abaixo da taxa Selic. Então hoje o CDI está em 1,9% ao ano. Então desde o começo do programa G20 a gente sempre recomendou o investimento da reserva de emergência no CDB do Banco Inter, né? Rendendo aí 100% do CDI. Para os investidores que fazem parte de grupos de investimentos, né, onde a gente já hoje montou 4 grupos, né, praticamente 4 grupos completos, onde o patrimônio global desse grupo já supera R$1 milhão, todos que estão dentro desse grupo já têm uma rentabilidade até acima desse 100% do CDI, né? O pessoal já chegou aí a uma rentabilidade de 102% do CDI, o que é bastante interessante. E desde o princípio, a gente recomendou investir a reserva de emergência no CDB do Banco Inter, por quê? Primeiro que a liquidez desse investimento ela é em D mais 0, né? Então, se eu precisar da minha reserva, ela está disponível no mesmo dia, né? Então, eu consigo resgatar meu recurso, pagar uma conta, fazer uma transferência naquele mesmo dia. Eu não preciso aguardar um dia útil, que é o caso do Tesouro Selic. Segunda vantagem é que tem uma pequena rentabilidade adicional, muito embora não seja o nosso foco da questão da reserva, mas considerando que a gente não paga aquela taxa de administração para o Tesouro Direto, né, diretamente no CDB, a gente consegue ter uma rentabilidade ali incremental bem pequena, mas um pouco acima também da rentabilidade do Tesouro Selic. E terceiro, até antes ali da pandemia, né, do coronavírus, ali onde tudo caiu em março de 2020, o Tesouro Selic, assim como os outros títulos públicos, eles tinham uma mecânica de ficarem indisponíveis para negociação em caso de grande volatilidade do mercado, né? Então, se a pessoa precisasse resgatar esse recurso do Tesouro Selic para sua reserva, no momento de grande volatilidade, as negociações no Tesouro Direto elas eram suspensas, evitando que a pessoa resgate justamente numa emergência, né? Estou precisando do recurso agora, vou entrar lá, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic não pode ser resgatado. Isso aconteceu, inclusive, agora em março, né? Uma grande aversão a risco, né? Uma queda na bolsa, uma volatilidade imensa. As pessoas não conseguiam sacar o seu Tesouro Selic, né? Não conseguiam fazer o resgate. O próprio Tesouro Nacional modificou essa regra, permitindo que o próprio Tesouro Selic, o único título disponível dentro das 3 categorias que nós temos disponíveis, que é o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele ficasse sempre disponível para negociações a partir desse momento de março, né? Mas a gente já há anos recomenda o CDB para sua reserva, por conta desses 3 fatores que eu mencionei. E agora, recentemente, a gente teve aí uma histeria, né, em relação ao Tesouro Selic, por conta dessa movimentação, né, a manutenção da taxa Selic em 2%, um fluxo muito maior para a renda variável e uma pouca atratividade dos investimentos em Tesouro Selic, fazendo com que uma das características dele, né, onde o Tesouro Selic ele tem uma parte pré-fixada, uma parte pós-fixada, ele ficasse com um deságio, significando que se a pessoa fosse resgatar a parte do seu Tesouro Selic, ela teria uma perda de rentabilidade, né? Aquela perda relacionada à marcação a mercado. Só que eu percebi, eu acompanhei aí alguns influencers, alguns youtubers aí fazendo um grande escarcéu em relação a isso. Nossa, que o Tesouro Direto agora não vale a pena, que o Tesouro Selic não vale a pena, você vai ter uma grande perda de rentabilidade. E assim, gente, esse movimento, ele é um movimento muito raro, né? Ele aconteceu
em alguns momentos, alguns anos atrás, lá em 2002, quando o Lula assumiu a presidência, né, se tinha uma grande aversão a risco, e o spread, né, esse deságio do Tesouro Selic acabou se acentuando, tá? O que vocês têm que ter em mente, que eu acho que é interessante se pensar, tá? Não precisa sair desesperadamente resgatando o seu Tesouro Selic para migrar por um CDB, por exemplo, o CDB do Banco Inter, tá? Esse movimento é um movimento muito técnico, muito pontual, por conta aí de um lançamento de títulos públicos que o governo fez e houve pouca atratividade, né? Não teve demanda para a compra desses títulos, né? Muito em função de que o mercado começa a enxergar aí outras opcionalidades melhores, né? Por conta da queda da Bolsa brasileira, a queda da Bolsa tanto em pontos quanto em dólar, né? Outros investimentos mais atrativos, e agora, nesse momento, ele acaba tendo pouca atratividade. Caso vocês saquem o Tesouro Selic agora, vocês vão ter um pequeno prejuízo, mas também não é um negócio assim espantoso, né? Vocês vão perder um patrimônio relevante, como muitos começaram aí a gritar aí pelas redes sociais, falando, né, que haveria um grande problema, né, inclusive não passando nenhum tipo de solução para isso, tá? Mas, para frente, né, caso as pessoas que estejam ouvindo esse podcast tenham um Tesouro Selic, o que eu acho que é interessante que vocês considerem, né? Esse tesouro ele vai vencer, né, lá em 2025 ou 2023, caso vocês tenham já feito esse Tesouro Selic um pouco antes, né? Então ele tem basicamente duas datas de vencimento. O Tesouro Selic 2023, que não é comercializado mais hoje, mas muitas pessoas já compraram aí anos atrás, então eles podem ter esse Tesouro Selic 2023 na carteira, e o atual, que é comercializado ainda, que é o Tesouro Selic 2025. Se vocês não têm uma necessidade urgente agora para resgatar esse tesouro, deixa ele lá tranquilamente, né? Esse movimento tende a se dissipar ao longo dos próximos meses e anos, e até o vencimento ele vai cair na conta de vocês bonitinho lá, sem problema nenhum, tá? E o que eu acho que é interessante vocês considerarem daqui para frente? Se vocês já têm essa reserva no Tesouro Selic, considerem começar a montar uma outra parte da sua reserva, um outro capital disponível no CDB do Banco Inter, né, com essa rentabilidade de pelo menos 100% do CDI. Eu acho que essa composição, esse plano B na reserva de emergência, numa instituição que tem baixíssimo risco de crédito, sem essa questão desse spread, nessa movimentação de mercado, ela tende a ajudar muito vocês aí no processo, no progresso da constituição da reserva de emergência de vocês, tá? Cuidado com as fontes, cuidado com essa histeria que a gente vê nas redes sociais, então tem muitos interesses, muitos conflitos de interesse aí por trás desses vídeos que a gente acompanha, então a gente tem que estar sempre muito bem atento e tranquilo nesse mundo dos investimentos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido esse podcast, o podcast número 4, falando sobre Tesouro Selic, essa polêmica que ganhou projeção nas últimas semanas. Curta o nosso podcast, indica para amigos, né? Manda o link aí do podcast, está disponível nas plataformas aí de podcast disponíveis, Apple Podcasts, Spotify, entre outras plataformas, tá certo, gente? Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.